Eles chamavam-no o Deus do Silêncio, um homem que possuía a polícia, os juízes e as ruas de Chicago. Lorenzo Moretti não tinha fraquezas, ou assim todos pensavam. Mas numa noite de novembro gelada, na gala mais exclusiva do ano, o mundo descobriu sua única vulnerabilidade: sua mãe. Enquanto a elite da cidade via uma socialite cruel forçar a mulher idosa confusa de joelhos, Lorenzo fez algo que os observadores aterrorizados não esperavam. Ele esperou. Ele assistiu até uma garota com buracos em seus sapatos e nada a perder pisar entre o lobo e o cordeiro. Esta é a história de como uma empregada de 20 km por hora salvou a alma de um monstro. O grande salão de festas do Palmer House Hilton, no centro de Chicago, cheirava a dinheiro velho, perfume caro e podridão subjacente. Era a gala anual de caridade do solstício de inverno, um baile de máscaras para os predadores da cidade fingirem que eram santos. Candelabros de cristal, pesando tanto quanto carros pequenos, lançavam uma luz dourada, fraturada sobre 300 convidados, segurando taças de Dom Perignon. Bem acima deles, na varanda do mezanino sombrio, Lorenzo Moretti estava como uma gárgula esculpida em obsidiana. Ele não bebia. Ele não sorria. Ele ajustou os punhos de seu terno Bion feito sob medida, seus olhos examinando o chão com o foco predatório de um tubarão em águas rasas. Aos 32, Lorenzo era o amanhecer da família criminosa Moretti. Para o público, ele era um magnata da logística. Para o submundo, ele era simplesmente o arquiteto. Ele construiu impérios e demoliu inimigos com igual eficiência. Senhor, seu guarda-costas, um homem enorme chamado Silas, sussurrou em seu fone de ouvido. Sua mãe se afastou da mesa VIP novamente. A enfermeira Hopkins está procurando por ela. A mandíbula de Lorenzo apertou. Encontre-a, Silas, gentilmente. Se alguém a tocar, quebre a mão deles. Entendido. Nenhuma. Lorenzo olhou para baixo, procurando pela figura pequena e frágil de Isabella Moretti. Sua mãe estava sofrendo de demência de início precoce. Na maioria dos dias, ela pensava que ainda era uma costureira de 19 anos na Sicília. Esta noite, Lorenzo a havia trazido contra seu melhor julgamento, porque ela havia chorado, implorando para ver as luzes bonitas e a música. Ele não conseguia dizer não a ela. Ele nunca conseguiu. Lá no chão, a atmosfera era sufocante para Sophie Clark. Sophie ajustou a pesada bandeja de prata de aperitivos, seus braços doendo. Ela tinha 23 anos, invisível e exausta. Seu uniforme, um vestido preto genérico e avental branco fornecidos pela agência de recrutamento, era um tamanho muito grande, preso desajeitadamente na cintura. Ela estava de pé por 10 horas. Seu aluguel estava atrasado. E seu irmão mais novo, Toby, precisava de uma recarga de inalador que ela não podia pagar até que este turno fosse pago. Champanhe, senhor. Madame, Sophie murmurou, zigue-zagueando pela multidão. Ela era um fantasma para essas pessoas, um adereço que segurava comida. Perto do centro da sala, uma comoção começou a ondular pela multidão. O zumbido baixo da conversa aumentou para sussurros agudos. Sophie virou-se e viu uma mulher idosa em um vestido de veludo vintage, ligeiramente fora de moda, tropeçando perto da fonte de chocolate. Era Isabella. Ela parecia aterrorizada, agarrando uma pequena bolsa de contas como uma boia. A multidão se abriu ao redor dela, não para ajudar, mas para evitar contaminação. De pé diretamente no caminho de Isabella estava Beatrice Vane. Beatrice era a esposa de um senador corrupto, uma mulher cujo rosto estava esticado por cirurgia e cujo coração era mais duro que os diamantes ao redor de seu pescoço. Ela estava segurando um copo de vinho tinto, rindo alto de uma piada que alguém tinha feito. Isabella, confusa pelas luzes e pelo barulho, estendeu a mão. Mateu, ela sussurrou, confundindo um garçom com seu falecido marido. Ela tropeçou. Sua mão agitou-se e atingiu o braço de Beatrice. O copo de vinho tinto tombou.
Foi como um tiro em uma biblioteca. O líquido carmesim escuro espirrou na frente do vestido branco imaculado dado por Beata Trick. A música não parou, mas o silêncio ao redor deles era absoluto. Beatriz olhou para seu vestido, sua boca se abrindo em um grito silencioso de raiva. Ela olhou para Isabela, seus olhos esbugalhados. Você estúpida velha bruxa senil! Beatriz guinchou, uma voz cortando o ruído ambiente. Isabela encolheu-se, retraindo-se em si mesma. Eu sinto muito. O chão. Ele se moveu. Desculpe. Beatriz deu um passo à frente, pairando sobre a mulher menor. Você sabe o que é isso? Isto é seda. Vale mais do que toda a sua vida patética. Da varanda, Lorenzo agarrou o corrimão. O metal gemeu sob a pressão de suas mãos. Ele deu um passo em direção às escadas, seu sangue correndo frio. Mas ele pausou. Ele viu os seguranças se movendo, mas eles estavam hesitando. Beatriz Vine era poderosa. Ninguém queria ofender a esposa do senador. Lorenzo queria ver quem nesta sala de 300 amigos e aliados ajudaria sua mãe. Mostre-me, ele pensou, mais escuro que a noite lá fora. Mostre-me quem merece sobreviver à noite. Beatriz não tinha terminado. Ela agarrou o braço de Isabela, suas unhas cravando na pele fina da mulher idosa. Você arruinou minha noite. Você vai consertar. Por favor, Isabela choramingou, lágrimas brotando em seus olhos nublados. Eu só quero ir para casa. Você não vai a lugar nenhum até limpar isso, Beatriz sibilou. Ela apontou um dedo bem cuidado para o chão, onde algumas gotas de vinho haviam salpicado o mármore. Ajoelhe-se. Use aquele trapo que você chama de chale. Limpe-o. A multidão observou. Homens de smoking, mulheres de pérolas. Todos eles apenas observaram. Era um espetáculo para eles, um jogo. Eu disse, ajoelhe-se. Beatriz empurrou Isabela. Os joelhos de Isabela cederam. Ela começou a afundar em direção ao chão frio e duro, soluçando suavemente. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Lorenzo sentiu uma raiva tão pura que quase o cegou. Ele alcançou dentro de sua jaqueta pela arma que ele não deveria ter. Ele ia matar Beatriz Vine no meio do salão de festas da Palmer House. Consequências que se danem. Mas antes que ele pudesse se mover, um borrão de preto e branco disparou pelo chão. Sophie não pensou. Ela não calculou o risco. Ela apenas viu sua própria avó nos olhos aterrorizados da mulher sendo intimidada. A bandeja de aperitivos atingiu uma mesa lateral com um estrondo, derramando bolinhos de caranguejo por toda parte. Sophie correu os últimos 10 pés e deslizou entre Beatriz e Isabela, bem quando a mulher mais velha estava prestes a atingir o chão. Sophie pegou Isabela, envolvendo seus braços fortes e calejados de trabalho ao redor dos ombros frágeis, segurando-a. Não se atreva a tocá-la, Sophie disse. Sua voz estava tremendo, mas era alta o suficiente para ser ouvida. Beatriz piscou, atordoada. Ela olhou para a empregada como se uma barata tivesse acabado de falar com ela. Com licença, você sabe quem eu sou? Saia do meu caminho, sua pequena serva. Sophie não se moveu. Ela podia sentir Isabela tremendo contra seu peito, um pássaro pego em uma tempestade. Eu não me importo quem você é, Sophie disse, seu coração batendo forte contra suas costelas. Ela está confusa. Ela está assustada. E você está intimidando uma mulher idosa por causa de um pedaço de tecido. Você não tem vergonha. O gás da multidão era audível. Uma empregada dando uma bronca em Beatriz Vine. Era suicídio social. O rosto de Beatriz ficou de um tom violento de vermelho. Gerente! Ela gritou. Onde está o gerente? Eu quero essa garota demitida. Eu quero ela presa. O gerente do hotel, um homem suado chamado Sr. Henderson, veio correndo sobre minha freira parecendo pálido. Senhora Vane, eu sinto muito. Demita-a. Beatriz guinchou, apontando um dedo tremendo para Sophie. E jogue esta velha bruxa na rua.
Sophie apertou seu aperto em Isabela. Está tudo bem, ela sussurrou no ouvido de Isabela, ignorando a socialite que gritava. Eu te peguei, ninguém vai te machucar. Beatrice, impulsionada pela falta de obediência imediata, pegou um copo de champanhe de um garçom que passava e havia congelado no caos. Você quer ajudar o lixo? Então você pode cheirar a isso também. Com um sorriso cruel, Beatrice jogou o champanhe. Sophie viu isso vindo. Ela girou, protegendo Isabela com seu próprio corpo. O líquido pegajoso e frio atingiu Sophie diretamente no rosto e no peito, encharcando seu cabelo e escorrendo pelo seu avental. Ela engasgou com o choque do frio, mas não soltou Isabela. Lá, Beatrice riu, olhando ao redor por validação de seus pares. Agora a ajuda combina com a bruxa. Sophie limpou o champanhe de seus olhos. Ela permaneceu alta, dignidade irradiando dela, apesar da bagunça. Ela olhou Beatrix diretamente nos olhos. Se me molhar a faz sentir poderosa, senhora, então sinto pena de você. Seu vestido está arruinado, mas seu caráter foi claramente arruinado muito antes desta noite. Silêncio. Silêncio aterrorizante absoluto. Beatrice levantou a mão para esbofetear Sophie. Oh, você insolente, Beatrice. O nome foi falado suavemente, mas carregou através do salão de festas como o estalo de um chicote. Veio da grande escadaria. Cada cabeça virou. A multidão se abriu como o mar vermelho. Lorenzo Moretti estava descendo as escadas. Ele se moveu lentamente, um passo de cada vez. Seu rosto era ilegível, uma máscara de mármore frio e bonito. Mas seus olhos estavam queimando com um fogo que prometia cinzas e ruína. Ele não olhou para a multidão. Ele não olhou para o gerente. Ele caminhou direto para o círculo, seus sapatos polidos não fazendo nenhum som. A mão de Beatrice Vain congelou no ar. Sua arrogância evaporou instantaneamente, substituída por um medo primal. Todos conheciam Lorenzo Moretti. Todos sabiam que se você o cruzasse, você não apenas perdia seu dinheiro, você desaparecia. Lorenzo parou a 3 pés deles. Ele olhou para Beatrice. Então ele olhou para o gerente. Finalmente seu olhar pousou em Sophie. Ele viu o champanhe pingando de seu queixo. Ele viu a maneira feroz e protetora com que ela segurava sua mãe. Ele viu o medo em seus olhos, guerreando com uma bravura teimosa que ele não via há anos. Ele se aproximou de Sophie. Ela estremeceu, esperando outro ataque. Lorenzo estendeu a mão. Sophie apertou os olhos, preparando-se para um golpe, mas ele não a atingiu. Com uma gentileza que chocou a sala, Lorenzo pegou um lenço de seda de seu bolso do peito. Ele estendeu a mão e deu um toque em uma gota de champanhe da bochecha de Sophie. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sua voz um rosnado baixo que vibrava em seu peito. Sophie abriu os olhos. Ela estava olhando para os olhos mais escuros e intensos que ela já tinha visto. Sophie, ela sussurrou. Sophie Clark. Lorenzo assentiu lentamente. Ele virou seu olhar para sua mãe. Mama, ele disse suavemente. Você está ferida? Isabela olhou para cima, seu rosto se iluminando. Enzo, essa garota é legal. Ela me pegou. Ela impediu o chão de se mover. Eu sei, mama. Eu vi. Lorenzo virou-se para Beatrix Vain. A temperatura na sala pareceu cair 10 degrees. Senhora Vain, Lorenzo disse. Sua voz era educada, o que a tornava aterrorizante. Você parece ter confundido minha mãe com alguém que tolera desrespeito. E você parece ter confundido esta jovem. Ele gesticulou para Sophie, com alguém sem um protetor. Beatrice estava tremendo tão forte que suas joias chacoalhavam. Sr. Moretti, eu não sabia. Eu pensei que ela era apenas uma ninguém. Ninguém. Lorenzo entrou no espaço pessoal de Beatrix. Ela cheirava a medo e vinho caro. Você acabou de humilhar a mulher que me deu a vida e você agrediu a única pessoa nesta sala com honra suficiente para enfrentá-la. Lorenzo virou-se para o gerente.
Senhor Henderson. Sim, Sr. Moretti. A Sra. Vane está saindo. Agora Lorenzo não gritou. Ele não precisava. E se ela for permitida em qualquer estabelecimento que você supervisiona nesta cidade novamente, eu comprarei o prédio e o queimarei até o chão com você dentro. Nós nos entendemos? Sim. Sim, claro, Sr. Moretti. O gerente acenou freneticamente por segurança. Escorte a Sra. Vane para fora imediatamente. Enquanto Beatriz era arrastada, soluçando e implorando, Lorenzo virou-se para Sophie. Ela estava tremendo, parcialmente do champanhe frio, parcialmente da adrenalina. Ela começou a se afastar. Eu deveria ir. Eu vou ser demitida por isso. Não, Lorenzo disse. Ele tirou seu paletó de smoking. Era pesado, quente e cheirava a sândalo e poder. Ele o drapeou sobre os ombros molhados de Sophie. Ele engoliu sua pequena estrutura. Você não está demitida, Sophie Clark, Lorenzo disse, abotoando a jaqueta em seu pescoço, suas juntas roçando sua pele. Na verdade, você acabou de ser promovida. Sophie olhou para ele atordoada. Eu não entendo. Lorenzo ofereceu seu braço à sua mãe de um lado, e então, para o choque de toda a cidade de Chicago, ele ofereceu seu outro braço à empregada encharcada de champanhe. Ande comigo, ele comandou, embora soasse como um apelo. Temos muito a discutir. Enquanto eles saíam do salão de festas, deixando um silêncio atordoado em seu rastro, Sophie não tinha ideia de que ela acabara de sair de sua vida antiga e para a cova do leão. E o leão estava com fome. O ar fora da casa Palmer era mordaz. Um vento típico de Chicago que cortava a roupa, mas Sophie mal o sentia. Ela estava envolta no paletó de smoking de Lorenzo Moretti, uma vestimenta que custava mais do que todo o seu ganho anual. Um elegante Mercedes Maybach blindado parou no meio-fio com a graça silenciosa de uma pantera. Silas, o guarda-costas enorme da varanda, abriu a porta traseira. Entre, Lorenzo disse. Não era uma pergunta. Sophie hesitou na calçada. A adrenalina estava desaparecendo, substituída por um pavor frio. Ela acabara de envergonhar publicamente a esposa de um senador e foi embora com o criminoso mais perigoso da cidade. Senhor Moretti, eu realmente deveria ir para casa. Meu turno acabou. A agência estará preocupada. Lorenzo olhou para ela, seus olhos escuros sob as luzes da rua. A agência já foi informada de que você não é mais funcionária deles. Você está comigo agora. O quê? Sophie deu um passo para trás. Você não pode apenas, Sophie. A voz de Isabela flutuou de dentro do carro. A mulher idosa já estava sentada envolta em um cobertor de cachemir que Silas havia produzido. Por favor, querida, o escuro me assusta. Eu preciso de alguém para segurar minha mão. Sophie olhou para a velha mulher. Os olhos de Isabela estavam arregalados e implorando. Então ela olhou para Lorenzo. Seu rosto estava impassível, mas sua mão estava segurando a porta aberta, esperando. Meu irmão, Sophie disse, sua voz pequena. Eu tenho que ir para casa para meu irmão. Ele está doente. Ele está esperando por mim. Nós cuidaremos disso, Lorenzo disse. Entre no carro, Sophie. Sophie percebeu que tinha duas escolhas. Correr e provavelmente ser caçada, ou entrar no carro e ver onde este buraco de coelho ia. Ela olhou para Isabela novamente. Com um suspiro de derrota, ela subiu no banco traseiro. O interior do carro cheirava a couro rico e uísque. Lorenzo deslizou ao lado dela, a porta fechando com um baque pesado e pressurizado que o selou do mundo. Enquanto o carro entrava no tráfego, o silêncio preencheu a cabine. Sophie sentou-se rigidamente, suas mãos dobradas em seu colo, manchadas com champanhe pegajoso. Isabela imediatamente estendeu a mão e pegou a mão de Sophie, cantarolando uma suave canção de ninar italiana. Lorenzo observava-os do assento oposto. Ele estava analisando Sophie, dissecando-a como um complexo negócio. Ele viu os sapatos pretos arranhados, as juntas vermelhas e rachadas de uma garota que esfregava chãos para viver,
e as covas sob suas maçãs do rosto que falavam de refeições puladas. Por que você fez isso? Lorenzo perguntou de repente, quebrando o silêncio. Sophie pulou ligeiramente. Fazer o quê? Intervir. Você sabia quem era Beatrice Vane? Todo mundo sabe. Você sabia que perderia seu emprego. Por que arriscar por um estranho? Sophie olhou para a mão de Isabela descansando na sua. Ela me lembrou minha avó, ela disse suavemente. Ela tinha demência também. As pessoas a tratavam como mobília, como se ela não fosse mais uma pessoa apenas porque sua memória estava desaparecendo. Sophie olhou para cima, seus olhos piscando com uma súbita centelha de desafio. Não está certo. Ninguém merece ser humilhado apenas porque está confuso. Lorenzo a estudou. Em seu mundo, a lealdade era comprada e o altruísmo era um mito. As pessoas só agiam quando tinham algo a ganhar. Mas esta garota faminta e aterrorizada, havia se jogado na frente de um predador social por nada. Você tem um fogo em você, Sophie Clark, Lorenzo murmurou. Eu gosto. Ele apertou um botão no console. Uma divisória de vidro deslizou para cima, separando-os do motorista. Vamos falar de negócios. Eu sou uma empregada, Sr. Moretti. Eu não tenho negócios com o chefe da família criminosa Moretti. Os lábios de Lorenzo se curvaram em um sorriso humorístico. Você sabe quem eu sou. Bom, isso economiza tempo. Eu preciso de uma cuidadora para minha mãe. Sophie piscou. Você tem enfermeiras. Eu as vi. Eu tenho empregados. Lorenzo corrigiu. Eu tenho pessoas que a observam para ganhar um salário. Eles são frios clínicos. Eles têm medo dela porque têm medo de mim. Esta noite você não está com medo. Você a protegeu. Você a tratou com dignidade. Ele se inclinou para a frente, seus cotovelos descansando em seus joelhos. Eu quero contratá-la exclusivamente. Você viverá na propriedade. Você será a companhia dela. Você garantirá que ela nunca mais se sinta assustada ou sozinha. Sophie balançou a cabeça. Eu não posso. Eu tenho Toby. Ele tem 16. Eu sou sua guardiã legal. Eu não posso simplesmente me mudar para a casa de um chefe da máfia. Traga-o. Sophie congelou. Com licença. Traga o garoto. Lorenzo disse tão casualmente como se estivesse pedindo café. A propriedade tem 10 acres. Há muito espaço. Eu presumo que ele ainda está na escola. Nós temos um motorista que pode levá-lo. E se ele estiver doente, como você disse, meu médico particular é um dos melhores do país. O coração de Sophie martelou contra suas costelas. Era um pacto com o diabo. Ela sabia disso. Mas ela pensou na pilha de cartas de aviso final em sua bancada da cozinha. Ela pensou na respiração ofegante de Toby à noite porque eles não podiam pagar os bons inaladores. Ela pensou no telhado vazando em seu apartamento na parte ruim da cidade. Quanto? Ela perguntou, sua voz tremendo. Lorenzo não piscou. 10.000 nóis por mês, mais quarto, comida e todas as despesas médicas para seu irmão. A boca de Sophie secou. 10.000. Isso era mais do que ela ganhava em 6 meses. Era liberdade, era segurança, mas também era uma armadilha. Qual é o problema? Ela sussurrou. Os olhos de Lorenzo se fixaram nos dela, intensos e possessivos. O problema é que você pertence à família agora. Você vive na minha casa. Você segue minhas regras. E a regra mais importante é simples. O que acontece na propriedade Moretti fica na propriedade Moretti. Você não vê nada. Você não ouve nada. Você não fala com ninguém de fora sem minha permissão. Ele estendeu uma mão. Temos um acordo, Sophie? Sophie olhou para a mão dele, grande, bem cuidada, perigosa. Então ela olhou para Isabela, que estava dormindo em seu ombro. Ela pegou a mão dele. Seu aperto era quente e firme. Fechado, ela sussurrou. Lorenzo não soltou imediatamente. Ele segurou a mão dela por um segundo mais do que o necessário. Bom, bem-vinda ao lar, Sophie.
A propriedade Moretti não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de mansão localizada no afluente subúrbio de Lake Forest. Era cercada por muros de pedra de 12 encimados com cercas eletrificadas. Enquanto o carro passava pelos portões de ferro maciços, Sophie viu homens patrulhando os terrenos com pastores alemães. Eles usavam ternos, mas os volumes sob suas jaquetas eram inconfundíveis. "Isso é necessário?" Sophie perguntou, olhando pela janela. "Eu tenho muitos inimigos", Lorenzo respondeu simplesmente. "A segurança é uma ilusão a menos que você a imponha." O carro parou em frente a uma vasta mansão de estilo neogótico feita de pedra cinza. Parecia imponente, quase assombrada, retroiluminada pela lua. Silas abriu a porta. "Estamos aqui, chefe." Lorenzo saiu e ajudou sua mãe a descer. Isabela acordou, olhando ao redor confusamente. "Estamos em Roma, Enzo." "Não, mama. Estamos em casa. Vá com a enfermeira Hopkins." Uma mulher de aparência austera em scrubs estava esperando na entrada. Ela parecia aterrorizada enquanto se aproximava de Lorenzo. "Senhor, sinto muito por tê-la perdido na gala." "O que eu... Nós discutiremos sua incompetência mais tarde", Lorenzo disse, sua voz cortando o ar frio. "Leve-a para a cama. Se ela acordar angustiada esta noite, você está demitida antes do nascer do sol." A enfermeira empalideceu, agarrou o braço de Isabela e a apressou para dentro. Lorenzo virou-se para Sophie. Ela estava de pé perto do carro, parecendo pequena e oprimida na enorme entrada. "Venha. Silas irá buscar seu irmão de manhã. Esta noite você fica aqui." "Eu não posso deixar Toby sozinho esta noite", Sophie protestou. "Ele vai se preocupar. Ele já foi contatado", Lorenzo disse, caminhando em direção às enormes portas frontais de carvalho. "Um dos meus homens foi ao seu apartamento. Ele deu a Toby um telefone para ligar para você. Ele está seguro. Há um guarda do lado de fora de sua porta agora mesmo." Sophie parou morta. "Você enviou homens para minha casa sem me perguntar?" Lorenzo parou e virou-se lentamente. "Eu sou um homem minucioso, Sophie. Eu precisei verificar sua história. E eu precisei garantir que meu novo investimento não ia fugir." "Eu não sou um investimento", Sophie retrucou, sua fadiga dando lugar à raiva. "Eu sou uma pessoa." Lorenzo se aproximou, imponente sobre ela. "Nesta casa, você é o que eu digo que você é. Agora entre. Está congelando." Sophie o seguiu, fumegando, mas desamparada. O interior da mansão era friamente deslumbrante. Pisos de mármore, tetos altos, arte cara que parecia pertencer a um museu, mas sem fotos, sem calor. Parecia um morcellum para os vivos. Lorenzo a levou para uma biblioteca que cheirava a papel velho e fumaça de charuto. Uma lareira crepitava na fornalha, a única fonte de calor que ela havia sentido em horas. "Sente-se", ele comandou, apontando para uma poltrona de couro. Sophie sentou-se. Ela observou enquanto Lorenzo caminhava até uma escrivaninha de mogno e derramava 2 copos de líquido âmbar. Ele entregou um a ela. "Conhaque. Isso ajudará com o choque." Sophie pegou o copo, mas não bebeu. "Então, o que agora? Eu assino um contrato em sangue?" Lorenzo riu. Um som baixo e escuro. Ele pegou uma pasta manila de sua escrivaninha e a jogou em seu colo. "Abra-o." Sophie abriu a pasta. Sua respiração prendeu. Era a vida dela. Havia fotos dela caminhando para o trabalho, fotos de Toby na escola, cópias de suas contas de luz atrasadas, uma cópia da certidão de óbito de seu pai de um acidente de construção 5 anos atrás. Um acidente onde a empresa nunca pagou. "Como?" Sophie olhou para cima, horrorizada. "Como você tem tudo isso? Nós só nos conhecemos por 1 hora. Eu tenho uma equipe de analistas que pode encontrar a história de um fantasma em 10 minutos." Lorenzo disse, encostando-se na escrivaninha. "Eu sei tudo, Sophie. Eu sei que você largou a escola de enfermagem para cuidar de Toby quando seu pai morreu. Eu sei que você tem $42 mil em dívidas. Eu sei que seu senhorio, senhor Russo,
Tem ameaçado despejá-la até sexta-feira. Ele tomou um gole de seu conhaque observando-a por cima da borda do copo. Você está se afogando, Sophie. Eu sou o bote salva-vidas. Sophie sentiu-se nua. Todos os seus segredos, sua vergonha, suas lutas dispostos em papel para este bilionário criminoso julgar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz falhando. Você poderia contratar qualquer um. Por que se dar a todo este trabalho por uma empregada? Lorenzo pousou seu copo. Ele caminhou ao redor da escrivaninha e parou na frente dela. Ele estendeu a mão e inclinou o queixo dela para cima para que ela tivesse que olhar para ele. Porque quando Beatrice Verne jogou aquele champanhe, você não estremeceu. Ele disse suavemente. Você não procurou uma saída. Você manteve sua posição. Lealdade assim é rara. Não pode ser ensinada. Deve nascer. Seu polegar roçou seu lábio inferior, um gesto que era chocantemente íntimo. Sophie parou de respirar. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar com a vida de minha mãe, Lorenzo disse. Meus inimigos adorariam usá-la contra mim. Eles a machucariam para chegar até mim. Eu preciso de um cão de guarda, Sophie. Um que parece um cordeiro, mas morde como um lobo. Eu acho que essa é você. Ele recuou e pegou uma caneta. Ele colocou um documento na mesa ao lado dela. O contrato. Ele descreve o salário, os benefícios e o acordo de confidencialidade. Ele também declara que se você me trair, as consequências serão severas. Sophie olhou para o papel. Era a sua salvação. Era o futuro de Toby. Era também o fim de sua liberdade. Ela pensou no apartamento frio. Ela pensou em Beatrice Vane rindo dela. Ela pensou na maneira como Lorenzo havia colocado sua jaqueta ao redor dela. Ela pegou a caneta. Eu tenho uma condição, ela disse, sua mão pairando sobre o papel. Lorenzo levantou uma sobrancelha. Você não está em posição de barganhar, mas vá em frente. Me divirta. Eu quero terminar meu diploma de enfermagem, ela disse, online à noite quando Isabela está dormindo. Você paga a mensalidade. Lorenzo olhou para ela por um longo momento. Então um sorriso genuíno tocou seus lábios. Não o sorriso frio de antes, mas algo real. Ele transformou seu rosto, tornando-o devastadoramente bonito. Feito, ele disse. Sophie assinou o papel. Bem-vinda à família, Lorenzo disse. Ele pegou o papel e o trancou em uma gaveta. Agora vá dormir. Seu quarto fica no terceiro andar, segunda porta à esquerda. Não vagueie. Os sensores de movimento estão ativos. Sophie se levantou, suas pernas trêmulas. Ela caminhou até a porta, mas pausou. Senhor Moretti. Lorenzo, ele corrigiu, suas costas viradas para ela enquanto ele servia outra bebida. Me chame de Lorenzo. Lorenzo, ela testou o nome. Ele parecia pesado em sua língua. Obrigada pela jaqueta. Boa noite, Sophie. Sophie saiu para o corredor silencioso. Enquanto ela subia a grande escadaria, ela não viu as sombras se movendo nos cantos. Ela não sabia que, ao assinar aquele papel, ela havia acabado de colocar um alvo em suas costas. Lorenzo não estava apenas contratando uma empregada. Ele estava trazendo uma fraqueza para sua fortaleza. E no submundo de Chicago, fraqueza era sangue na água. Dentro da biblioteca, Lorenzo observou o feed de segurança em seu monitor. Ele observou Sophie entrar em seu quarto e trancar a porta. Ele puxou seu telefone e discou um número. Está feito, Lorenzo disse ao telefone. Ela está dentro. Cave mais fundo em seu passado. Eu quero saber se ela tem algum ex-namorado, algum parente distante, qualquer um que possa ser usado como alavanca contra ela. Se houver alguém, remova-os. Ele desligou e olhou para o fogo. O jogo havia mudado e, pela primeira vez em anos, Lorenzo Moretti não tinha certeza se ele era o jogador ou o pornô. 3 semanas haviam se passado desde a noite da gala. A propriedade Moretti tinha um ritmo, um que Sophie estava aprendendo lentamente a dançar. Seus dias eram passados com Isabela. Surpreendentemente, a mulher idosa floresceu sob os cuidados de Sophie.
Eles passavam as manhãs no conservatório aquecido podando orquídeas. Sophie tocava velhos discos de vinil italianos que encontrava no sótão, e por horas Isabela ficava lúcida, recontando histórias da costa amalfitana, de bosques de limão e de um garoto chamado Mattel, que roubou seu coração. O irmão de Sophie, Toby, havia se ajustado menos suavemente. Ele estava vivendo na ala de hóspedes, cercado por todo o console de videogame imaginável. Presentes de Lorenzo, mas ele estava desconfiado. Isso não é normal, Sophie, ele sussurrava durante seus jantares. Esses caras, eles têm armas sob seus casacos. Eu vi o jardineiro limpando uma pistola no galpão. Estamos seguros, Toby. Sophie o assegurava, embora ela mesma não tivesse certeza. Apenas foque em sua lição de casa. Os tutores que o Sr. Moretti contratou são caros. Lorenzo era um fantasma. Sophie raramente o via. Ele partia antes do amanhecer e voltava muito depois que a casa estava dormindo. Mas sua presença estava em toda parte. Nas flores frescas que apareciam em seu quarto, nos livros didáticos de enfermagem específicos que chegavam por Cuá e na maneira como os guardas a observavam com um respeito recém-descoberto. Uma noite chuvosa de terça-feira, a rotina quebrou. Sophie estava na cozinha fazendo chá de ervas para Isabela. A casa estava silenciosa, exceto pelo tamborilar da chuva contra o vidro reforçado. Ela se virou e engasgou. Lorenzo estava sentado na pequena ilha da cozinha observando-a. Ele havia descartado seu paletó de terno. Sua camisa branca estava desabotoada na gola, revelando um vislumbre de uma tatuagem escura em seu peito. Ele parecia exausto, seus olhos orlados de vermelho. Eu não te ouvi entrar, Sophie disse, sua mão indo para sua garganta. Eu sei como me mover silenciosamente, Lorenzo disse, sua voz rouca. É uma habilidade de sobrevivência. Ele gesticulou para o bully. Há o suficiente para dois? Sophie assentiu e serviu-lhe uma xícara. Ela o deslizou pelo balcão de mármore. Ele o pegou, seus dedos roçando os dela. O choque elétrico ainda estava lá, mais forte do que antes. Como ela está? Lorenzo perguntou, olhando para o vapor. Ela está tendo uma boa semana, Sophie disse suavemente. Ela lembrou que seu aniversário está chegando. Ela quer fazer um bolo. Ela continua perguntando se você gosta de limão. Lorenzo olhou para cima surpreso. Ela lembra do meu aniversário. Ela não lembrava disso há 3 anos. Ela lembra como você se sentiu, Sophie disse. Ela diz que você sempre foi um menino sério, que você carregava o mundo em seus ombros mesmo quando tinha 10. Lorenzo soltou uma risada amarga. Ela não está errada. Meu pai morreu quando eu tinha 10. Eu me tornei o homem da casa naquele dia. Ele olhou para Sophie. Realmente olhou para ela. Ela estava usando um suéter simples e largo e leggings, seu cabelo em um coque bagunçado. Ela parecia doméstica, quente, tudo o que sua vida não era. Você parece cansada, Sophie. Minha mãe dá muito trabalho? Não, Sophie disse rapidamente. Eu a amo, ela é a avó que eu gostaria de ainda ter. Mas os olhos de Lorenzo se estreitaram. Estou preocupada com Toby, ela admitiu. Ele se sente como um prisioneiro. Ele não pode deixar a propriedade sem uma escolta. Ele tem 16. Ele quer ir ao cinema, sair com amigos. Lorenzo tomou um gole de chá. A família Salvarro colocou um preço na minha cabeça, Sophie. 5 milhões de dólares. Se Toby sair por aquele portão sozinho, ele será sequestrado dentro de 1 hora para chegar a mim ou para chegar a você. Sophie empalideceu. Para chegar a mim? Você é importante para minha mãe, Lorenzo disse, seu olhar intenso. Isso a torna uma fraqueza, e meus inimigos exploram a fraqueza. Ele se levantou e caminhou ao redor da ilha, invadindo seu espaço. A cozinha de repente parecia muito pequena. Eu te disse, Sophie, você está na teia da aranha agora. Você não pode simplesmente voar para longe. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Seu toque era escaldante. Sophie esqueceu como respirar.
Mas não se preocupe, Lorenzo sussurrou, inclinando-se para que seus lábios estivessem a polegadas dos dela. Eu sou uma aranha muito possessiva. Eu não deixo ninguém tocar no que é meu. O ar estalou com tensão. O coração de Sophie batia forte. Ela queria correr. Ela queria se inclinar. De repente, a porta da cozinha se abriu. Senhor, era Silas, sua arma sacada. Violação de perímetro, setor 4. O comportamento de Lorenzo mudou instantaneamente. O homem cansado desapareceu. O amanhecer apareceu. Seus olhos ficaram frios, sua postura rígida. Onde? Lorenzo latiu, puxando uma elegante pistola preta da cintura de suas calças. A entrada de entrega. Eles usaram uma van de correio falsa. Proteja minha mãe, Lorenzo ordenou, agarrando o braço de Sophie. Você vem comigo. Eu não vou te deixar fora da minha vista. Mas Toby, Sophie gritou. Silas tem Toby. Mova-se. Lorenzo arrastou Sophie para fora da cozinha, enquanto o som de tiros automáticos irrompia no corredor. O caos engolfou a mansão. Os alarmes estavam tocando. Uma baleia ensurdecedora de alta frequência. Lorenzo empurrou Sophie para dentro da biblioteca e chutou a pesada porta de carvalho para fechar, trancando-a. Ele empurrou uma enorme estante de livros na frente dela com força desumana. Fique abaixada, ele comandou, forçando-a para trás da sólida escrivaninha de mogno. O que está acontecendo? Sophie gritou, cobrindo os ouvidos enquanto tiros ecoavam logo do lado de fora da porta. Uma tentativa de assassinato, Lorenzo disse calmamente, verificando o carregador de sua arma. Os salvaros. Eles não deveriam ter conseguido entrar pelos portões. Alguém os deixou entrar. Seus olhos estavam escuros de fúria. Alguém na minha folha de pagamento me vendeu. A maçaneta da porta chacoalhou violentamente. Então as balas começaram a mastigar a madeira, enviando estilhaços voando. Lorenzo! Sophie gritou. Quieta! Ele sibilou. Ele se moveu para o lado da porta, esperando. A madeira cedeu e a porta foi chutada para abrir. Um homem com equipamento tático e uma balaclava invadiu. Lorenzo se moveu como uma víbora. Ele agarrou o cano do atirador, torceu-o para cima e disparou 2 tiros no peito do homem. O intruso caiu. Mais 2 homens entraram. Lorenzo se abrigou atrás de uma poltrona de couro, respondendo ao fogo. Bang! Bang! Um homem caiu, o outro se abaixou atrás de um sofá. Desista, Moretti! O atirador gritou. Nós temos o garoto! O sangue escoou do rosto de Sophie. Ela se levantou de trás da escrivaninha. Não, Sophie, abaixe-se! Lorenzo rugiu. Nós temos o garoto! O atirador gritou. Saia ou nós o sangraremos! Sophie não pensou. O instinto assumiu o controle. Ela viu um pesado busto de bronze de Júlio César na escrivaninha. Ela o agarrou. Enquanto o atirador estava focado na posição de Lorenzo, Sophie segurou o busto com toda a sua força. Ele voou sobre o sofá e atingiu o atirador diretamente na cabeça com um baque nauseante. Ele desabou sem um som. Lorenzo se levantou, olhando para ela em choque. Eles têm Toby. Sophie ofegou, pegando a arma do homem morto no chão. Ela não sabia como usá-lo, mas suas mãos tremiam de raiva, não de medo. Onde ele está? Lorenzo olhou para ela. Essa empregada, esta garota que chorava por flores, segurando uma arma semiautomática com a ferocidade de uma leoa. Siga-me, Lorenzo disse. Fique perto. Eles se moveram para o corredor. Corpos dos guardas de Lorenzo jaziam no chão. O ar cheirava a cordite e sangue. Eles alcançaram a escadaria principal. Abaixo no foyer, 3 homens estavam segurando Toby. Um tinha uma faca na garganta do garoto. Toby estava chorando, seu rosto machucado. Isabela estava lá também, encolhida nas escadas, gritando: Deixe-o ir, homens maus, vão embora. Solte a arma, Moretti. O líder dos intrusos gritou. Ele era um homem com cicatrizes que Sophie reconheceu das notícias. Marco Salvaro, o filho do rival Down.
Lorenzo parou no topo das escadas. Ele segurou sua arma para cima, mostrando suas palmas. Deixe o garoto ir, Marco. Isso é entre nós. O garoto morre, Marco zombou. Então a empregada. Então você. Espere. Sophie saiu de trás de Lorenzo. Sophie, não! Lorenzo gritou. Leve-me! Sophie gritou, descendo as escadas, suas mãos levantadas. Eu sou a que ele se importa. Olhe para mim. Eu sou a que vive em sua casa. Deixe o garoto ir. Ele não é ninguém. Leve-me em vez disso. Lorenzo congelou. Seu coração parou. Ela estava se oferecendo como uma troca. Marco olhou para Sophie, então para Lorenzo. Ele viu o pânico nos olhos de Lorenzo. Um pânico que não estava lá pelo dinheiro ou pelo poder. Marco sorriu. Bem, o arquiteto tem um coração afinal. Ótimo! A garota pelo garoto? Ele empurrou Toby em direção às escadas. Corra, garoto! Toby subiu as escadas, soluçando. Sophie passou por ele, sussurrando. Vá para a sala segura. Tranque a porta. Ela alcançou o fundo das escadas. Marco agarrou seu cabelo e a puxou para trás, pressionando a faca fria contra seu pescoço. Agora, Marco sorriu para Lorenzo. Solte a arma ou eu abro sua garganta. Lorenzo soltou sua arma. Ela chacoalhou no mármore. Bom, Marco disse. Agora matem-no. Ele gesticulou para seus homens. Mas enquanto os homens levantavam seus rifles, uma sombra se destacou da escuridão do corredor atrás deles. Era Silos. Ele estava sangrando de um ferimento no ombro, mas estava vivo e estava segurando uma espingarda. Bum! O homem à esquerda desintegrou-se. Na confusão, Sophie pisou no pé de Marco com o calcanhar e enfiou o cotovelo nas costelas dele. Marco grunhiu, a faca escorregando. Lorenzo não hesitou. Ele saltou sobre o corrimão, caindo 12 pés no chão. Ele pousou em um rolamento e derrubou Marco antes que o homem pudesse se recuperar. A luta foi brutal e curta. Lorenzo liberou anos de raiva reprimida. Ele quebrou o braço de Marco com um estalo, então desferiu um golpe de nocaute na têmpora. O silêncio caiu sobre o foyer. Lorenzo se levantou, respirando pesadamente, suas juntas ensanguentadas. Ele virou-se para Sophie. Ela estava lá, tremendo, uma linha fina de sangue em seu pescoço, onde a faca a havia arranhado. Sophie, ele respirou. Ele cruzou a distância em 2 passadas e a puxou para seus braços. Ele enterrou seu rosto em seu pescoço, segurando-a tão apertado que doeu. Você, garota tola e corajosa, ele sussurrou contra sua pele. Você poderia ter morrido. Ele tinha Toby. Ela soluçou em seu peito. Eu não podia deixá-los machucar Toby. Lorenzo recuou e segurou o rosto dela. Seus olhos estavam selvagens. Eu teria queimado a cidade a cinzas se eles a tivessem levado. E então ele a beijou. Não foi gentil. Foi um beijo de adrenalina, de sobrevivência, de posse. Tinha gosto de sangue e medo e paixão inegável. Sophie o beijou de volta, agarrando sua camisa, ancorando-se na tempestade. Ren. Silas limpou a garganta, encostado na parede, espingarda na mão. Chefe, temos um problema. Lorenzo quebrou o beijo, protegendo Sophie com seu corpo. O quê? Silas apontou sua espingarda para o topo das escadas. A enfermeira Hopkins estava lá. Ela não estava encolhida. Ela estava segurando uma pistola e ela estava apontada diretamente para a cabeça de Isabela. Sinto muito, Sr. Moretti, a enfermeira disse, sua voz tremendo, mas determinada. Os Salvaros me ofereceram 2 milhões de reais. Eu tenho dívidas também. Lorenzo ficou mortalmente parado. Se você a machucar, Hopkins, a morte será uma misericórdia que eu não te concederei. Afaste-se, Hopkins gritou. Abra a porta da frente, eu estou levando a velha comigo. Sophie olhou para Isabela. A velha mulher parecia confusa, mas não assustada. Ela estava olhando para Sophie. Isabela de repente alcançou seu bolso. Ela puxou a tesoura de jardinagem que Sophie havia perdido 3 dias atrás.
Má enfermeira, Isabela resmungou. Ela enfiou a tesoura na coxa de Hopkins. Hopkins guinchou e soltou a arma. Silas se moveu instantaneamente, subindo as escadas para deter a enfermeira. Lorenzo olhou para sua mãe, então para Sophie, e ele começou a rir. Era uma risada sombria e aliviada. Minhas mulheres, ele disse balançando a cabeça, elas são mais perigosas que meus homens. Mas enquanto a adrenalina desaparecia, Sophie sentiu suas pernas cederem. O mundo girou e a escuridão a levou. Quando Sophie abriu os olhos, o mundo era branco e cheirava a antisséptico e lírios caros. Ela piscou, tentando clarear o nevoeiro em seu cérebro. Ela não estava em seu quarto. Ela estava em um quarto de hospital, mas era diferente de qualquer um que ela já tinha visto. As paredes eram de mogno, os lençóis eram de seda, e a vista da janela era dos jardins privados Moretti. Ela tentou se sentar, mas uma dor aguda em seu lado a fez engasgar. Não se mova. A voz era rouca, como cascalho moendo junto. Sophie virou a cabeça. Lorenzo estava sentado em uma poltrona de encosto alto ao lado da cama. Ele parecia terrível. Sua barba por fazer havia crescido e virado barba. Seus olhos estavam injetados. E ele ainda estava usando a mesma camisa branca manchada de sangue da noite do ataque. Lorenzo, ela grasnou. Quanto tempo? 2 dias, ele disse, levantando-se e derramando-lhe um copo de água com uma mão tremendo. Ele segurou o canudo em seus lábios. Você perdeu muito sangue. A faca errou a artéria por 2 milímetros. Você também tem uma concussão. Sophie bebeu avidamente, a água fria acalmando sua garganta ressecada. Memórias do ataque voltaram inundando. Os tiros. Marco Salvaro, a faca em sua garganta. Toby, ela engasgou, agarrando o pulso de Lorenzo. Onde está Toby? Ele está bem, Lorenzo a assegurou, cobrindo a mão dela com a sua. Ele está na sala de jogos com Silas. Eu acho que Silas está ensinando-o a jogar pôquer. O garoto é resiliente. Sophie exalou, seu corpo afundando de volta nos travesseiros. E Isabela, ela está atualmente assando biscoitos para a equipe de segurança. Lorenzo disse, um sorriso fraco e cansado tocando seus lábios. Ela acredita que ela derrotou o homem mau com sua tesoura de jardinagem. Ela está muito orgulhosa de si mesma. Sophie soltou uma risada fraca que se transformou em um WSS. Ela fez. Ela nos salvou. O rosto de Lorenzo escureceu. Ele sentou na beira da cama, seu peso fazendo o colchão afundar. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Você nos salvou, Sophie. Ele estendeu a mão e traçou a bandagem em seu pescoço, seu toque leve como uma pena. Eu assisti à filmagem de segurança. Você jogou um busto em um homem armado. Você se ofereceu como refém. Você revidou. Ele pausou, sua mandíbula apertando. Você é a pessoa mais tola que eu já conheci. Eu fiz o que tinha que fazer. Sophie sussurrou. Você é uma empregada, Lorenzo disse, sua voz subindo ligeiramente. Você deveria se esconder. Você não deveria sangrar por esta família. Eu não sou apenas uma empregada, sou? Sophie o desafiou, seus olhos buscando os dele. Não mais. Lorenzo olhou para ela por um longo momento. Então ele alcançou seu bolso e puxou um pedaço de papel. Era o contrato que ela havia assinado 3 semanas atrás, o que lhe dava um salário, um lar e um conjunto de regras. Ele o segurou para que ela pudesse vê-lo. Então, com lentidão deliberada, ele o rasgou ao meio. Então, em quartos, ele deixou os pedaços flutuar para o chão como neve. O coração de Sophie caiu. Você está me demitindo. O pânico subiu em seu peito. Lorenzo, por favor, eu não tenho para onde ir. Se isso é sobre o perigo, eu não me importo. Eu não posso voltar para aquele apartamento. Eu não posso. Sophie, pare. Ele agarrou seus ombros gentilmente. Eu não estou te demitindo. Eu estou anulando o contrato porque é um insulto ao que você é para mim agora. Ele se inclinou perto, seus olhos escuros queimando com fogo possessivo. Empregados são substituíveis.
Você não é. Então o que eu sou? Sophie perguntou, sua respiração prendendo. Você é minha parceira, Lorenzo disse firmemente. Você é a mulher que ficou no fogo comigo e não queimou. Eu não quero uma empregada, Sophie. Eu tenho muitas pessoas para limpar meus chãos. Eu quero uma rainha. Ele pegou a mão dela e pressionou um beijo em sua palma. Os salvaros se foram. Marco está em um buraco do qual nunca sairá rastejando. A enfermeira Hopkins foi tratada. A ameaça está neutralizada, mas meu mundo ainda é perigoso. Ele sempre será perigoso. Ele olhou profundamente em sua alma. Eu estou te pedindo para ficar. Não pelo dinheiro, não pelo diploma de enfermagem, mas por mim. Fique e governe esta cidade ao meu lado. Sophie olhou para o homem que havia aterrorizado Chicago por uma década. Ela viu o monstro que o mundo temia, mas ela também viu o homem que limpou champanhe de seu rosto. O homem que amava sua mãe. O homem que havia sentado ao lado de sua cama por 2 dias seguidos. Ela pensou em sua vida antiga, a invisibilidade, a luta, o frio. Então ela olhou para o homem oferecendo-lhe o mundo. Eu tenho condições, ela sussurrou, um sorriso puxando no canto de sua boca. Lorenzo riu, o som rico e genuíno. Claro que você tem. Diga-as. Toby vai para uma escola de ensino médio de verdade, sem mais tutores em casa. Ele precisa de amigos. Feito. Eu terei um detalhe de segurança o seguindo invisivelmente. Isabela fica conosco sempre. Sem casas de repouso. Ela é minha mãe, Sophie. Eu queimaria o mundo antes de mandá-la embora. Concedido. E mais uma coisa, Sophie disse, puxando-o para mais perto pela gola de sua camisa. Sim, você tem que prometer nunca mais usar aquela camisa. Está arruinada. Lorenzo sorriu maliciosamente. Eu a queimarei. Ele se inclinou e a beijou. Foi uma promessa selada em silêncio, um voto de que, a partir deste momento, eles eram uma frente unida. O arquiteto havia encontrado sua fundação. 6 meses depois, a gala anual de caridade do solstício de inverno havia retornado ao Palmer House Hilton. O salão de festas estava tão opulento quanto havia sido no ano anterior. Os lustres brilhavam, o champanhe fluía e a elite de Chicago se reuniu para fofocar e posar. Mas este ano a atmosfera era diferente. Havia uma energia nervosa no ar. Todos estavam esperando. No topo da grande escadaria, a música aumentou. Senhoras e senhores, a voz do anunciante ecoou. Senhor Lorenzo Moretti e Senhora Sophie Moretti. Um silêncio caiu sobre a sala. Lorenzo apareceu no topo das escadas, parecendo devastador em um smoking azul meia-noite. Mas ninguém estava olhando para ele. Todos os olhos estavam em Sophie. Ela estava usando um vestido de ouro líquido que abraçava cada curva, desenhado por Versace especificamente para ela. Seu cabelo, antes bagunçado e preso, caía em ondas polidas ao redor de seus ombros. Em seu pescoço estava um colar de diamantes e esmeraldas, que valia mais do que o próprio hotel. Mas não foram as roupas que fizeram a sala parar. Foi a maneira como ela se portava. Longe estava a garota curvada e cansada com a bandeja pesada. Em seu lugar estava uma mulher que irradiava poder. Ela mantinha a cabeça erguida, seus olhos examinando a multidão com uma inteligência fria e calculista que ela havia aprendido com seu marido. Ela desceu as escadas com Lorenzo, sua mão repousando levemente em seu braço. Eles se moveram como uma única entidade. Quando eles alcançaram o chão, a multidão se abriu instantaneamente. Respeito e medo abriram um caminho perto da fonte de chocolate. Exatamente onde o incidente havia acontecido um ano atrás, estava uma figura familiar. Era Beata Trace Vain. A esposa do senador havia conseguido se arrastar de volta para alguns círculos sociais, embora sua reputação estivesse esfarrapada. Quando ela viu Sophie, ela congelou. Seu copo de vinho tremia em sua mão. Lorenzo parou. Ele olhou para Beatrice, então para sua esposa. Você quer que eu a remova? Ele murmurou.
Sophie olhou para Beatrice. Ela viu o medo nos olhos da mulher mais velha. Ela viu a maneira como os amigos de Beatrix estavam lentamente se afastando dela, não querendo ser pegos no raio de explosão. Sophie sorriu. Não foi um sorriso malicioso. Foi um sorriso de pena absoluta. Não, Sophie disse alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Deixe-a ficar. Todo mundo precisa ver como o passado se parece. Eu só estou interessada no futuro. Ela virou as costas para Beata Trace Vane. Champanhe, meu amor, Lorenzo perguntou, sinalizando um garçom. Por favor, Sophie disse. O garçom se apressou. Era uma jovem, não mais velha que 20, parecendo aterrorizada e exausta, seu avental preso desajeitadamente na cintura. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava a bandeja. Sophie a viu. Ela viu os buracos nos sapatos da garota. Ela viu o desespero em seus olhos. Sophie parou o garçom. Qual é o seu nome? Sophie perguntou gentilmente. Jenny, mãe, a garota guinchou, aterrorizada por ter feito algo errado. Sophie pegou um copo de champanhe. Então ela alcançou sua clutch e puxou um cartão de visitas. Era um papel cartão grosso de cor creme com o brasão Moretti em relevo em ouro. Jenny, Sophie disse, minha avó precisa de uma companhia para as tardes. Paga $30 por hora, benefícios completos. E nós pagamos a mensalidade se você estiver na escola. Ligue para este número amanhã. A mandíbula da garota caiu. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mãe, você está falando sério? Mortalmente sério, Sophie disse. Não se atrase. Sophie virou-se para Lorenzo, que a observava com um olhar de pura adoração. Você é suave, ele brincou, envolvendo seu braço em sua cintura. Eu não sou suave, Sophie respondeu, inclinando-se para ele. Eu estou apenas construindo meu próprio exército. Você tem seus soldados, Lorenzo. Eu tenho as pessoas que ninguém mais vê. Lorenzo riu e beijou sua têmpora. Lembre-me de nunca te contrariar, Sr. Moretti. É melhor você não. Ela sussurrou. Eles caminharam para a pista de dança, o rei e a rainha de Chicago. A música rodopiava ao redor deles. E pela primeira vez em sua vida, Lorenzo Moretti não observou as saídas. Ele não escaneou por ameaças. Ele só observou sua esposa. A empregada que havia salvado sua mãe não havia apenas limpado uma bagunça. Ela havia limpado sua alma. E enquanto eles giravam sob as luzes douradas, ambos sabiam que esta era a única história de vida real que importava. E essa é a história de como um único ato de bondade mudou o destino do homem mais perigoso de Chicago. É um lembrete de que às vezes a força não é sobre o quão forte você pode bater ou quanto dinheiro você tem. A força real é defender os vulneráveis quando todos os outros estão assistindo e rindo. Sophie Clark começou como um fantasma em uma sala cheia de pessoas, mas ela acabou governando a cidade porque ela tinha a única coisa que o dinheiro não podia comprar: um coração corajoso. A história de amor de Lorenzo e Sophie prova que mesmo nos mundos mais sombrios, a luz pode encontrar um caminho se você estiver disposto a abrir a porta. O que você teria feito se estivesse nos sapatos de Sophie? Você teria intervindo ou você teria ficado segura? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se esta história te comoveu, por favor, clique naquele botão de curtir. Ele realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para que você nunca perca uma dose diária de drama, romance e narrativa da vida real. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.